Se até Jesus Cristo foi vítima de obsessores enquanto estava lá no deserto meditando, lembra? Você acha mesmo que está livre do assédio desses vampiros de energia que só querem atrapalhar a sua vida? Mas calma, fique aqui comigo que eu já vou falar para você o que esses espíritos obsessores adoram quando encontram você pelos caminhos da vida e como se livrar deles para sempre. Quer dizer, para sempre não, porque enquanto a gente estiver vivendo aqui no planeta Terra, a gente, nesse mundo imperfeito, a gente está sujeito à companhia desses irmãos das trevas. Bem-vindos ao meu canal Filhos e Filhas do Universo. Eu sou César Monteiro e vou contar para vocês tudo o que eu vi, vivi e aprendi ao longo dessa minha jornada espiritual aqui no planeta Terra. A sua vida não está um mar de rosas como você imaginou? Não? Seus projetos ou relacionamentos amorosos nunca vão para frente? Toda hora, por acaso, é um problema novo na sua vida, uma doença misteriosa? Vem cá, chega aqui. Sério que você faz tudo o que não deve e ainda acha que vai passar despercebido no mundo espiritual por esses irmãozinhos, por esses espíritos das trevas? Sério que você pensa isso? Aí eu vou fazer a brincadeira. Você deve estar querendo um obsessor para chamar de seu, né? Não, cara pálida. Porque se ainda não atentou para isso, vou te falar uma coisa. Nós somos uma antena ambulante. Somos um para-raios de gente desencarnada que só quer perturbar. Já parou para pensar sobre esse ponto de vista, o que você é com relação à sua vibração mental? Nós estamos o tempo todo recebendo vibrações do mundo espiritual e enviando para essa dimensão, vamos botar assim, invisível, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo aquilo, enfim, que nós somos. Logo, pela lei da atração, se a gente emite esse tipo de vibração, vamos atrair para o nosso campo mental espíritos que vibram na mesma frequência. É simples assim. E é aí que entra, literalmente, o espírito obsessor, que é esse sujeito que, às vezes, nem quer o nosso mal, mas só por estar ali, do nosso lado, andando com a gente, já faz um estrago danado na nossa vida. Muitas vezes ele não quer, não. Eu disse às vezes porque tem um detalhe. Na maior parte do tempo, esses obsessores, o que ele quer mesmo, o que eles querem mesmo, é o nosso mal. É exatamente isso. Agora, pense comigo. Você acha que quem passa o dia todo alimentando pensamento ruim, alimentando sentimentos ruins, de ódio, de vingança, de tristeza, vai atrair o quê? Você acha o quê? Porque obsessores adoram pessoas que vibram na frequência dos sentimentos e emoções de baixa vibração, que é o sentimento deles. Então, eles adoram. Por isso que quando estamos na mesma vibe desses caras, estou aqui dizendo caras, mas pode ser homem ou mulher, nós nos transformamos numa espécie de letreiro luminoso. Exatamente assim, sabe? Piscando na escuridão, dizendo para eles: olha eu aqui, irmão, olha eu aqui, irmão. E o pior de tudo é que além desses amigos, entre aspas, que a gente vai conquistando, né, no dia a dia, na nossa vida, tem aqueles que estão conosco há muitas encarnações, movidos por desejo de vingança, movidos por inveja, ou às vezes por simples afinidade com o nosso caráter. Afinal de contas, ninguém é perfeito, né? Se a gente está aqui no planeta Terra, é porque ainda temos muito para aprender e muito para melhorar, né? E além disso, muito certamente fizemos o mal para outras pessoas no passado distante. Aliás, o filme que fala sobre a vida de Divaldo Franco mostra exatamente isso. Um obsessor que andava com ele já há séculos era uma pessoa a quem ele havia feito o mal
e que não tinha perdoado ele até ali o início da juventude na vida dele. Assista o filme, que é muito bom. Se não assistiu, se já assistiu, comente aqui também. Agora, já pensou todos esses irmãozinhos das trevas juntos, agindo contra você ao mesmo tempo? Já pensou o furdunço que isso dá na sua vida? É ou não é? Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, para mostrar como essas entidades agem na surdina, como eles arruinam a vida das pessoas, sem as pessoas sequer se darem conta. Mas calma, calma, eu vou também falar para vocês quais são os comportamentos e os sentimentos que eles adoram em você, que eles adoram quando bate de cara com você e é amor à primeira vista. Mas antes, para vocês terem uma ideia de como isso é sério, eu vou contar aqui para vocês duas vezes que eu tive a oportunidade de ver esses irmãozinhos das trevas agindo contra duas pessoas diferentes, e eu posso dizer para vocês, é uma visão assustadora. Uma vez eu estava viajando no interior na casa de um amigo e um amigo dele tinha ido conosco. E é aquela pessoa que vive enchendo a cara de bebida alcoólica, não que bebida seja uma coisa que deva ser evitada, não é isso que eu quero dizer, não quero ser moralista não, mas ele além disso é aquela pessoa que vive em ambiente de jogatina, que vive em ambiente de prostíbulo, e a gente foi dormir, estávamos dormindo no mesmo quarto. De madrugada eu acordo para ir no banheiro, quando eu me deparo com duas entidades, a pessoa dormindo, eu me deparo com duas entidades em pé, em frente a ele, na cama dele, uma com as mãos sobre o abdômen dele, fazendo exatamente eu não sei o que, e a outra próximo ao ouvido dele, falando um monte de coisa que não deu para ouvir, porque era muito baixo. E eu sei que não eram entidades do bem, porque emanavam uma energia tão ruim, e além de emanar uma energia ruim, estavam completamente trajados de negro. Um estava de paletó preto e o outro de calça preta e camisa escura. E na hora eu tomei um susto, obviamente não fui mais no banheiro, voltei para a cama, fiz uma prece, ainda abri o olho, continuou lá, e aí eu fiz uma prece para que primeiro o meu mentor tomasse conta de mim e depois para que tentasse conversar com aqueles irmãozinhos que estavam assediando aquele cidadão, aquela pessoa, para que também deixassem ele em paz. E acabei pegando no sono. Um outro caso foi também numa viagem. A gente tinha viajado em grupo, porque eu viajo muito para fazer trilha, então a gente normalmente vai em grupo. Eu pratico trekking, montanhismo, e também durante a madrugada, nesse caso, nessa ocasião, nós estávamos todos juntos dormindo no mesmo dormitório. E eu levantei na madrugada para beber água, eu acordo muito à noite. Quando eu voltei, eu vi em cima de uma dessas pessoas que estavam conosco, era uma mulher inclusive, em cima do abdômen dela, assim, sentado em cima do abdômen dela, essa entidade, que também, na hora, aquele impacto da energia ruim, da energia pesada, densa, que bateu em mim, eu olhei aquilo, e ele estava tão focado nela que ele nem me viu chegar, apesar do impacto da energia que ele causou em mim. E aquela entidade, sobre aquela criatura ali indefesa, estava dormindo de barriga para cima e vampirizando literalmente as energias dela. Num dado momento ele pegou pelos pulsos ela e chegava a trepidar na cama, o que eu imaginei que era aquela transfusão de energia tão forte que ele sacudia desse jeito. E no dia seguinte, ela acordou completamente sem energia, dizendo inclusive que não queria ir para a trilha, não queria ir para a montanha com a gente, porque ela não estava se sentindo bem. Eu, obviamente, sabia o que era, pedi a ela que fizesse uma prece, que pedisse ao mentor dela que ajudasse ela naquele momento, que refizesse as energias dela, e ela foi, então, de alguma forma, sendo convencida, não só por mim, mas pelos outros também, a seguirem na trilha, e graças a Deus ficou tudo bem. Mas não é só isso. Ainda tem aqueles casos
desses irmãozinhos que andam conosco, que tentam nos influenciar o pensamento, que fomentam brigas entre nós e os nossos parentes próximos. Às vezes a pessoa chega em casa e aquele irmãozinho já está ali dizendo coisa, irritando a pessoa para criar uma briga no ambiente doméstico, né? Com o filho, com a esposa, com o marido, enfim, com o pai, com a mãe, porque a gente está tão desatento a isso que nem imagina que todo esse transtorno, todos esses transtornos em nossas vidas podem ser por causa desses irmãos. O próprio Cristo já tinha comentado antes, né? Lá há 2000 anos, ele dizia o que? Orai e vigiai. E ele sabia muito bem que quando ele dizia orai e vigiai, era porque a gente está sempre sujeito a esses irmãos das trevas. Cristo sabia que se ele, que é um ser evoluído, foi assediado por esses irmãos das trevas, imagine nós que somos o que somos, não é? Então ele sabia o que estava falando. Se você está gostando, meu amigo, minha amiga, do vídeo, não se esqueça de dar o like, de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações, porque aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e a gente vai poder levar, com a sua ajuda, essas mensagens de esclarecimento, de expansão da consciência para muito mais pessoas. Tá bom? Então conto com você, faça isso. Mas voltando aos obsessores, eu falei tudo isso, meus prezados, para dizer que se a sua vida está de cabeça para baixo, se nada tem dado certo para você, pode ser um sinal de que você está sendo tão assediado por esses irmãos que nada vai para frente. Se na sua casa, por exemplo, briga o tempo todo com os parentes, né, como eu falei, com a esposa, com o marido, com os filhos, se você toda hora fica doente sem uma causa aparente, fique atento a isso, porque você pode estar atraindo essas coisas para a sua vida. E mais, faça uma reflexão e veja como é que está o seu nível de vibração, mental, os pensamentos que você está emitindo para o universo. Que tipo de pensamento, que tipo de sentimento você está nutrindo dentro de si? Que lugares você está frequentando? Né? Enfim, que tipo de mensagem você está mandando para o mundo espiritual? Lembra que eu falei de você se tornar um letreiro luminoso piscando, dizendo olha eu aqui, olha eu aqui? Então, pense se você não está, você mesmo, provocando isso na sua vida. Porque se você quiser se livrar desses ataques espirituais e quiser passar a ter uma vida mais feliz, se quer atrair sorte, saúde, prosperidade, tudo de bom para a sua vida, a primeira coisa a fazer é evitar os comportamentos, os pensamentos, os sentimentos que abrem as portas do mundo espiritual, né? Do mundo espiritual barra pesada, do submundo dos espíritos trevosos. É o que você tem que fazer, é evitar. Por isso, aqui eu vou dar para vocês algumas dicas, 5 dicas, para você pôr em prática agora, se você quer se livrar disso. Dica número 1. Vibre nas mais altas frequências do pensamento, meu amigo. Sempre alimentar sentimentos de raiva, de inveja, de medo, tristeza profunda, por exemplo, só vai diminuir a sua frequência energética. O que vai acontecer? Vai fazer de você um alvo fácil dos espíritos obsessores, não é? 2. Se livre de comportamentos autodestrutivos, né? Evite, por exemplo, abusar de álcool. Não precisa parar com álcool, não. Se você toma o seu drink toda semana, tranquilo, mas evite. Evite abusar de substâncias proibidas. Evite qualquer comportamento ou atitude que prejudique a sua saúde física ou emocional, né? Esses irmãozinhos das sombras estão sempre buscando saciar os próprios vícios, né? E eles vão se aproximar, vão ser atraídos por você como o inseto é atraído pela lâmpada.
em busca de sensação do prazer que o álcool, que as drogas, que a promiscuidade sexual, a adrenalina proporcionam a eles, que proporcionavam, na verdade, a eles, quando eles estavam encarnados. Evite também pessoas negativas, pessoas odientas, fofoqueiras, porque elas podem interferir na sua energia e atrair esses irmãos que vão vampirizar as suas forças, que vão interferir nos seus pensamentos atraídos por essas pessoas com quem você anda, que tem a mesma vibração desses irmãozinhos das trevas. E outra coisa, esses irmãos que vão ser atraídos podem simpatizar com você e querer fazer companhia para você também, e ficar ali com você. Muitas vezes acontece isso. Também faça uma limpeza energética na sua casa. E nessa hora, qualquer coisa, meu amigo, minha amiga, está valendo. Leia a Bíblia, use incensos, ponha sal grosso num copo no canto da porta, leia o Evangelho segundo o Espiritismo com sua família, faça o Evangelho segundo o Espiritismo toda semana, por exemplo, no mesmo dia e hora. Peça a esses amigos que vão lá a ajuda deles. Né? Outra dica: cuide da sua vida espiritual, fortaleça os laços com seu mentor, com seu anjo da guarda. Peça a ele proteção e bons conselhos. Eu sempre falo isso para vocês porque eu vi desde sempre no centro espírita, onde 2 dos meus tios trabalhavam, e depois lá no centro onde minha mãe atendeu por quase 50 anos, eu vi ao longo dessa minha vida casos muito piores do que esses que eu relatei aqui para vocês. Então, lembrando Cristo de novo, quando ele disse orai e vigiai, ele sabia o que ele estava dizendo. Ele estava se referindo aos ataques desses irmãos das sombras. Porque, pense bem, ninguém está livre disso. O próprio Cristo não esteve livre disso. A dica, por último, que eu dou para vocês é que procure vibrar sempre na paz, porque aí você vai ter uma vida feliz, uma vida com saúde física e mental, vai realizar todos os seus projetos de vida. Vire essa chave de uma vez por toda das vibrações negativas, dos pensamentos ruins, pessimistas, sabe? Viva uma vida de paz e harmonia com você próprio e com os outros. Pense e haja movido por esses nobres pensamentos. Se você fizer isso, eu garanto para você que você vai ficar livre desses aproveitadores de energia, desses aproveitadores que querem perturbar a sua vida. Paz e luz para vocês, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Tudo de bom.